Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Nosso conteúdo é ensaio literário. Mas antes, preste atenção para os nossos recados. Se você utiliza a televisão para realizar os seus estudos, não esqueça, mantenha contato com o seu colégio para que você possa retirar nos dias programados as listas de exercícios e também devolvê-las, para que você possa treinar ainda mais os conteúdos aqui das aulas, né? E também você pode ser avaliado através dessas listas. Bastante importante esse contato, então mantenha. Já você que utiliza o Google Classroom, acesse a atividade obrigatória e responda. Lembrando que assim você registra a sua presença na aula. Respondendo a tarefa, a atividade, sua presença está garantida. Mas aproveite também e veja os demais materiais. Veja os slides novamente, faça suas anotações dos conceitos, dos termos, tudo que você achar importante, retome essas ideias, anote no seu caderno. Assim você tem uma consulta mais fácil, mais rápida, durante uma dúvida ou até mesmo quando realizar um trabalho, alguma coisa assim. E veja se seu professor não deixou algo importante no mural, uma mensagem importante. Nós estamos no começo do trimestre, mas o trimestre passa rápido, né? Então, veja o mural com frequência e deixe lá suas dúvidas ou então comentários sobre o conteúdo das aulas. Essa interação é bastante importante, nós estamos em aula, né? Então, interaja com o seu professor e se aplique nos estudos. Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender fragmento de ensaio literário, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas em um texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões, distinguir fato de opinião. Continuamos abordando ensaio literário, um fragmento novo do ensaio através de muitos espelhos. Lembrando que na aula passada nós vimos a questão do posicionamento da autora a respeito dos clássicos, vimos um exemplo pessoal sobre a questão dos clássicos que ela explica dos clássicos desde Aristóteles até Madonna para seu filho, né? Um exemplo pessoal é muito válido aí no ensaio, cabe no ensaio, né, essa característica. Também vimos a questão do que é um clássico mesmo, vimos que essa ideia nós temos até hoje, presente nas redes sociais, a questão de muita visualização, muito like, é uma questão de querer ser um clássico, de durar ao longo do tempo, né, de resistir ao longo do tempo, algo que acontece com o objeto que é utilizado no ensaio. O livro Alice no País das Maravilhas é um clássico porque dura, resiste mais de 150 anos, ainda é válido, ainda é contemporâneo, é utilizado em versões de livros, em peças de teatros, em clipes, em propagandas, então realmente é um clássico, nós vimos isso na aula passada. Vimos também a questão da arte, né, que Gombrich, um grande historiador da arte, resumiu o Islã e a China em um capítulo rápido do seu livro, breve, né, e ele é criticado a respeito disso. Vimos a questão da origem, como surgiu Alice no País das Maravilhas, que Lewis Carroll, o autor, contou essa história para 3 irmãs, filhas do vice-chanceler da Universidade de Oxford, o reitor propriamente dito, né, quem comandava, governava, dirigia a universidade na época. Ele era amigo da família e em um passeio no rio Tâmisa, não havia celular, como a autora diz no ensaio, né? Ele contou uma história para entreter as irmãs, e inclusive uma das irmãs se chama Alice, né? Ou Alice em inglês, né? Agora vamos ao suporte, da onde foi retirado o nosso ensaio, é do jornal Rascunho, desde 2008, abordando literatura aí de uma forma com qualidade. Você tem aqui o cabeçalho do site, onde você pode encontrar várias sessões a respeito de literatura, né, abordando esse tema. A primeira delas, acho que é muito válido falar, que é o arquivo do jornal. Você pode encontrar todas as edições antigas e ver entrevistas, ensaios, resenhas. Tem muito autor bom, aí, muito colunista bom, na verdade todos colaborando nesse jornal. Então, se você gosta de literatura, dê um tempo, pesquise algo nesse jornal para você saber ter um conhecimento a mais, aí sempre é válido. As características do ensaio,
É um texto opinativo em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema, problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e, geralmente, apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. É um texto opinativo onde o ensaísta coloca sua posição com base, às vezes, em outros teóricos, para justificar algo da história, naquele momento, como a sociedade vivia, no caso da Alice, é um período vitoriano, de 1838 a 1901, onde a predominância, a influência se dava pelos homens na sociedade, a mulher tinha mais cuidados com afazeres da casa, do lar, cuidar das crianças. Tem essa ideia da era vitoriana, uma era puritana, que tinha grandes valores morais, até ali se rompe até algumas características dessa época, Vamos ao nosso fragmento, lembrando que o título é Através de Muitos Espelhos. 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, por Carolina Vigna. Temos aqui uma sequência, um subtítulo chamado Camadas. Treine sua leitura, acompanhe comigo. Alice tem ainda muitas camadas de interpretações, inclusive as que dizem respeito à biografia de Carroll. O buraco do coelho, por exemplo, é uma referência à piada particular de Oxford de chamar as escadas na parte de trás do salão principal da Christ Church de Rabbit Hole. Existem interpretações matemáticas também, como, por exemplo, as multiplicações no capítulo A Lagoa de Lágrimas. Deixe-me ver, 4 vezes 5 é 12, e 4 vezes 6 é 13. E 4 vezes 7 é... Ai, deste jeito nunca vou chegar a 20. A explicação para isso é que estas multiplicações foram feitas em bases diferentes de 10. 4 vezes 5 é igual a 12, escrito em base de 12. 4 vezes 6 é igual a 13, escrito em base de 21, etc. Não, eu também não sei fazer essas contas. Copiei da internet. Fala sério. Por falar nas exatas, Calvin Patterson, em Time and Stress, Alice in Wonderland, faz um paralelo de Alice com a teoria da relatividade de Einstein. Segundo o autor, Carroll coloca Alice como um pêndulo durante a queda no início do primeiro livro, ao se encontrar com forças opostas de gravidade. Fica aqui a lembrança de que tanto Carroll quanto seu pai foram professores de matemática em Oxford, ou seja, Carroll cresceu neste ambiente. Assombro. As metáforas de infância, crescimento e amadurecimento são tema recorrente em histórias dessa virada do século. Um pouco depois de Alice, Sir James Matthew Barrie escreveu Peter Pan ou Peter Pan, também inspirado em uma criança, no menino Peter Llewellyn Davies. Ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve e assombrou Peter por toda a sua vida. Vladimir Propp, em Morfologia do Conto Maravilhoso, coloca o início da narrativa quando, depois da definição do espaço ou do tempo, necessariamente um personagem toma conhecimento de algo através de outro, e isto liga à função precedente a que vem a seguir, como, por exemplo, um coelho de colete que mostra onde é uma passagem para o mundo mágico. Essa coisa de passagem, aliás, é repetida ad nauseam na literatura, desde a saída da caverna de Platão até os mais recentes, como o armário em As Crônicas de Nárnia. É uma forma de apresentar ao leitor o momento de ruptura entre a realidade e a fantasia e garantir a possibilidade de retorno ao status quo dessa realidade proposta. Falo em status quo porque o objetivo original desses contos era bastante reacionário e conservador. Não se iluda, os contos maravilhosos, incluindo os de fada,
foram criados com o propósito de assustar. Na época, eles chamavam de educar as crianças para que não se aventurassem fora dos limites estabelecidos. Pode ser difícil de perceber isso hoje em dia por conta das versões açucaradas dessas histórias, criadas pelo Disney, que acabaram se sobrepondo às originais. Encerramos a leitura do fragmento, vamos ver algumas informações em detalhe, mas também temos muita questão histórica nesse texto. Veja comigo. Subtítulo Camadas, nós temos aqui, em resumo, a questão biográfica do Lewis Carroll na obra Alice, né? Temos aqui onde ele trabalhava, Oxford, e há uma piada, né, interna sobre as escadarias em Oxford ser uma toca de coelho. Então, isso ele trouxe para o livro. Também as questões matemáticas da física também, quando ele cita Einstein, ou então essa questão de multiplicação, que até a autora diz que ela não vai conseguir explicar, nem eu também vou me aventurar. Prefiro ficar em português do que ir para a matemática, cada um no seu, né? Ainda, ela traz a ideia do que, em assombro, do motivo da criação dos contos maravilhosos, que a questão da passagem, sempre há uma quebra do que é real para a fantasia, né? A questão da toca do coelho, e ela diz que isso se repete, ela usa até uma expressão do latim. O latim é uma das línguas mães da língua portuguesa. Ad nauseam, né? Significa náusea, que chega a dar náusea, é uma repetição que traz um enjoo, é uma repetição excessiva. Essa questão de romper com a realidade e ir para a fantasia vem desde o mito da caverna até nos dias de hoje, quando tem o armário em As Crônicas de Nárnia. Há uma passagem do real para a fantasia. E quando ela cita essa outra expressão também latina, status quo. Status quo é o estado original, é o estado das coisas. O período que estamos vivendo, por exemplo, o presente, como as coisas estão hoje, na questão social, moral, é o estado das coisas, o presente. E ainda ela diz, né, algo bastante interessante. Ela diz para nós não nos iludirmos, porque o objetivo inicial dos contos maravilhosos eram quais? Os objetivos desses contos eram educar, assombrar, né, como diz o subtítulo ali, as crianças, para que elas não desobedecessem a alguma regra. Mas isso ficou oculto nas versões mais açucaradas, nas versões mais fantasiosas de Walt Disney, né? Quando ele aborda de uma maneira para entreter quem está assistindo ou quem está lendo. E até um fato bastante interessante, essa questão é uma opinião minha, os clássicos no dia de hoje, que nós vemos no cinema ou lemos, realmente eles são açucarados, e eu digo mais, eles são feitos mais para adultos do que para crianças. A criança assiste, acha legal, entretém, sim, mas as ideias que são colocadas ali prendem muito mais a atenção dos adultos. São animações feitas para adultos, na minha opinião, os contos que são reproduzidos hoje em dia. Temos aqui a identificação da autora, Carolina Vigna, é bacharel e licenciada em Artes Visuais, especialista em História da Arte, mestre e doutora em Educação, Arte e História da Cultura, autora de vários artigos teóricos e 5 livros infanto-juvenis. Você pode pesquisar mais textos sobre essa autora aí, fica a referência dela, né? E temos nosso quiz. Fica aqui a lembrança de que tanto Carroll quanto seu pai foram professores de matemática em Oxford, ou seja, Carroll cresceu neste ambiente. O trecho apresenta, letra A, um fato, letra B, uma opinião. Vamos lá, pode responder.
Respondeu? Esse trecho é um fato ou uma opinião? Confira. O trecho apresenta um fato, isso mesmo. A questão é a biografia do autor, né? Lewis Carroll, ele era professor de matemática e seu pai também. Isso justifica as inserções de multiplicação aí na obra de Alice no País das Maravilhas. Exercício de número 1. Fica aqui a lembrança de que tanto Carroll quanto seu pai foram professores de matemática em Oxford, ou seja, Carroll cresceu neste ambiente. De acordo com a autora, a biografia de Carroll influenciou a produção de Alice no País das Maravilhas? De que forma? Então, faça a sua explicação. Como a biografia, a profissão do autor influenciou a obra que ele escreveu? Terminou?
Fácil essa resposta, né? Lembrando que se a sua ideia é a mesma da possibilidade de resposta, mantenha com suas palavras. Nós já remetemos essa ideia, né, da biografia dele ser professor de matemática e, claro, isso influenciou na questão do livro, né? As operações matemáticas que estão presentes no trecho que a autora citou e aí até a questão da física, né? Quando a Alice cai pela toca do coelho, a questão é como se fosse um pêndulo, como é retratado na obra. Então veja a possibilidade. Sim, o fato de Carroll ser professor de matemática em Oxford influenciou o enredo de Alice no País das Maravilhas. Por exemplo, o buraco do coelho é uma referência às escadas do salão principal em Oxford. Já as multiplicações e a queda de Alice como um pêndulo estão ligadas à sua área de atuação. Isso mesmo, temos aqui no trecho que abordamos no ensaio, duas referências que fazem parte da biografia onde o autor trabalhava e também sobre a sua área de atuação, a área de exatas, né? Agora temos mais um quiz, preste atenção, é um novo trecho. As metáforas de infância, crescimento e amadurecimento são tema recorrente em histórias dessa virada de século. O termo destacado é utilizado para se referir, letra A acontecimentos irreais, fictícios. Letra B, a acontecimentos reais, não fictícios. A palavra histórias, isso mesmo aqui ó, em destaque, com E, sem H, sem I, histórias. Qual possibilidade é a correta? Responda. Respondeu? Então vamos para a nossa correção. O termo destacado é utilizado para se referir, letra A acontecimentos irreais, fictícios. Isso mesmo. Cada vez que você encontrar essa palavra em um texto ou alguém pronunciar e você perceber que é histórias, por exemplo, alguém falar, não venha com essas histórias não, para cima de mim, significa algo fantasioso, algo que não é verdadeiro, algo fictício, que não faz parte da realidade, é algo imaginado, inventado. É pouco utilizado no dia a dia essa construção, essa palavra, porque, de acordo com a Academia Brasileira de Letras, história com H e I já abrange fatos reais e imaginários. Mas, na questão da literatura, muitos autores abordam esse tema para realmente destacar que é algo fantasioso, que é algo imaginado, que não faz parte do real. Vamos agora à próxima atividade. Exercício de número 2. Mesmo trecho, Carroll se inspirou em Alice Bliss Little, filha do vice-chanceler da Universidade de Oxford. Segundo o ensaio, qual história também foi inspirada em criança? Isso mesmo. Na época, alguns anos após, um outro autor também se inspirou em uma criança, assim como Lewis Carroll se inspirou na filha do reitor de Oxford, um outro autor se inspirou em uma criança também para fazer uma obra. E isso a gente leu no ensaio. Qual é a história?
Respondeu? Lembrou? Conseguiu perceber qual que é a outra história também inspirada em criança nessa mesma época? Vamos lá. A história é Peter Pan, que foi inspirada no menino Peter Llewellyn Davis e escrita por James Matthew Barrie. Isso mesmo. Olha só, como a gente aprende muito lendo um ensaio, né? Sabemos que fora a Alice ser inspirada na Alice, na filha do vice-reitor, né, do vice-chanceler, também temos uma outra história que também é um clássico, que sempre tem versões, edições, que sempre encontramos, às vezes, uma relação intertextual em comerciais, em peças de teatro também acontece muito, né? Peter Pan também foi inspirado em uma criança. Uma informação bastante interessante aí para nosso conhecimento, lembrando que sempre é importante saber as referências dos clássicos, né? Como disse a autora. Um quiz, um trecho novo, acompanhe comigo. Ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve e assombrou Peter por toda a sua vida. O trecho destacado apresenta, letra A, um fato, letra B, uma opinião. Então, a parte em destaque é fato ou opinião? Respondeu? Conseguiu identificar se é um fato ou uma opinião nesse trecho? Então confira. O trecho apresenta uma opinião, isso mesmo. Quando nós temos aqui a questão de uma característica, uma certa ideia de adjetivo, ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve. Uma carga leve significa que foi difícil, né? Ele ser... Foi uma história inspirada nele, não foi fácil essa fama, de certa forma, para ele, é uma opinião. Mesmo que seja algo verdadeiro, que realmente aconteceu, né? Mas é uma opinião, nós temos aqui uma ideia de qualificação, de adjetivo. Exercício de número 3. As metáforas de infância, crescimento e amadurecimento são tema recorrente em histórias dessa virada do século. De acordo com o ensaio, há uma certa fórmula que se repete para apresentar a divisão entre realidade e fantasia. Explique. Isso mesmo. Os autores repetem isso, de acordo com a nossa ensaísta, ao longo do tempo. Desde Platão até Crônicas de Nárnia, a fórmula se repete. Dividir realidade de fantasia. Como é feito?
Respondeu? Uma pergunta minha, você já se atentou para isso? Às vezes nós ficamos tão entretidos com as ações, o enredo, os acontecimentos, são muitos detalhes, né? Que nem percebemos isso, né? Realmente se repete. Toda a história de um conto maravilhoso tem essa divisão de real para o fantasioso, do real para o imaginário, né? Do real para o mundo da fantasia. Vamos lá, para a nossa possibilidade. A divisão entre realidade e fantasia ocorre na introdução, quando um personagem, em contato com outro, é direcionado ao fantástico. Isso mesmo. No caso da Alice, é a toca do coelho. No caso de Nárnia, é o armário que faz essa passagem de realidade para a fantasia. Exercício de número 4. Falo em status quo porque o objetivo original desses contos era bastante reacionário e conservador. Significado de reacionário. Defende sempre que se retorne a uma época passada. Conservador. Aquele que se opõe às mudanças, não aceitando inovações. A expressão status quo significa estado atual. Relacione os significados ao objetivo desses contos. Isso mesmo. Então, status quo é o estado das coisas, o estado do hoje, certo? Como está hoje. Faça essa relação com o objetivo dos contos.
Respondeu? Nós temos ali as duas palavras, né? Reacionário e conservador. Essa ideia é o quê? Que o princípio moral não fosse mudado, não fosse rompido, que as regras, os comportamentos fossem mantidos. Confira a possibilidade de resposta. O objetivo dos contos era orientar as crianças a obedecerem às regras e transmitir mensagens de valores morais para que os costumes da sociedade fossem mantidos. Isso mesmo, o objetivo inicial dos contos maravilhosos era educar, fazer com que os comportamentos fossem padronizados, moldados e regras não fossem ultrapassadas. E será que esse objetivo se mantém nos dias de hoje? O Conto Maravilhoso continua tendo esse objetivo? Vamos ao nosso quiz. Pode ser difícil de perceber isso hoje em dia, por conta das versões açucaradas dessas histórias, criadas pelo Disney, que acabaram se sobrepondo às originais. Com base nesse trecho, pode-se afirmar que o objetivo das versões modernas dos contos, letra A, é divertir e emocionar, letra B, é aconselhar e educar. E aí, o objetivo se modificou ou se manteve? Respondeu? Então confira. O objetivo é divertir e emocionar. Isso mesmo, ficou sobreposto. As versões novas dos contos têm um objetivo de entreter e não é mais educar. Estamos no fim da aula, acompanhe comigo o resumo. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de ensaio literário, através de muitos espelhos, que apresenta uma análise sobre a obra Alice no País das Maravilhas. Percebemos os apontamentos relativos à influência da biografia de Carroll no enredo e elementos de composição de contos maravilhosos. Temos as referências do nosso material. Estamos no fim da aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!